Olá, seja bem-vindo ao terceiro bloco da quarta aula do curso de Astrologia Hermética do EADEPTOS. Então, nesse curso nós vamos fechar com Plutão. Dentro da árvore da vida, Plutão representa a Da'at, ou a ancestralidade, a profundeza e todas aquelas energias responsáveis pelas grandes transformações dentro da nossa vida. É claro que como Plutão fica quase 20 anos em cada signo, ele afeta uma quantidade absurda de gente. Então a gente costuma observar mais no nosso mapa em que casa que Plutão está, que vai ser essa casa na qual nós vamos sofrer grandes transformações e onde nós vamos ser testados durante a nossa vida. Então, em primeiro lugar, vamos dar uma falada a respeito de Plutão nos diversos signos do zodíaco. Plutão em Áries é uma transformação iniciadora. Plutão esteve pela última vez em Áries de 1823 a 1851. Era a época do pioneirismo americano, a exploração do oeste selvagem, a corrida do ouro na Califórnia, a invenção do revólver. Durante esse período, o primeiro diploma universitário foi concedido a uma mulher, o primeiro selo postal foi emitido e o éter foi usado como anestésico pela primeira vez. A ideia de Plutão em Áries traz um tremendo desejo de proceder a reformas, uma necessidade obsessiva de poder ou vingança, e grande ousadia e muito vigor. Sua imaginação não tem fronteiras, mas eles precisam de autodisciplina ou são capazes de se esgotar fisicamente. A ideia de Da'at, ligado com Áries, traz dentro de si aquele impulso da profundidade e ao mesmo tempo a expansão. Então não basta entrar dentro da caverna, mas você tem que explorar até o fundo e mergulhar de cabeça nela. Plutão em Touro. A palavra-chave é o impulso utilitário. Então Plutão ele esteve a última vez em Touro de 1851 a 1883. Foi a época da ferrovia transcontinental, primeiro poço de petróleo comercial, a construção do túnel Godard e do canal de Suez, começo das empresas corporativas e a invenção do telégrafo impressor. Houve um aumento do materialismo e o florescimento da era vitoriana. As pessoas nascidas com Plutão em Touro demonstram uma resistência, teimosia, sensualidade, capacidade artística e necessidade obsessiva de riqueza e estabilidade. Essa necessidade foi explorada pelos ricos, enquanto as classes trabalhadoras passaram por uma grande penúria quando a gente examina a história do planeta. Então a ideia de Da'at em Touro representa a vibração do que tem de mais profundo dentro da gente, voltado para uma parte materialista. Então na ideia do mundo foi a parte onde nós tivemos a parte da exploração maior do capitalismo primitivo, na qual tinha mais-valia e a exploração das massas por um pequeno grupo de pessoas. E isso trouxe raízes tão profundas que elas ainda se manifestam até os dias de hoje. Mas a ideia da energia trabalhando nisso, desde o começo, começa nessa vibração. Plutão em Gêmeos. A palavra-chave é mudança radical. Plutão teve a última vez em Gêmeos de 1883 a 1913. Essa época trouxe mudanças e invenções que alteraram completamente o nosso modo de vida. As descobertas da eletricidade, dos aeroplanos e dos automóveis originaram novas formas de comunicação e transportes. Foi também a época do exame da mente humana pela psicanálise, os primeiros testes de inteligência, primeiro metrô, primeiro jornal de atualidades, a primeira câmara e a primeira caneta tinteiro. Então a ideia de Plutão em Gêmeos traz aí essa modificação radical da maneira como a sociedade vivia. Então a invenção da eletricidade e principalmente jornais e dos métodos de comunicação dentro da energia de Gêmeos alteraram para sempre a maneira como a humanidade se comunicava. E também esses efeitos são sentidos e acumulados até os dias de hoje. Imagina um mundo sem eletricidade. Plutão em Câncer. A palavra-chave é sublevação. Plutão esteve pela última vez em Câncer de 1913 a 1938. Durante esse período, o amor patriótico pelo país inato em Câncer transformou-se em chauvinismo e orgulho, que acabou levando à Segunda Guerra Mundial. Foi uma época de novos conceitos no governo, desde o New Deal dos americanos até o fascismo, nazismo e o comunismo. Foi a época da emancipação das mulheres, primeira mulher membro de gabinete, das pernas e joelhos de fora, novas abordagens na criação dos filhos e novos métodos de preparo dos alimentos. O Plutão em Câncer trouxe uma mudança profunda na estrutura familiar, principalmente com a invenção do Tupperware,
que permitia que a mulher, que antes tinha que ficar na cozinha fazendo café da manhã, almoço e jantar, preparasse a quantidade de alimentos em quantidade e guardasse naquelas tigelinhas, e aí ela tinha tempo para trabalhar, para cuidar da família e para cuidar de si mesma. Então essa ideia, essa pequena invenção radical como é toda essa energia de Plutão, modificou profundamente toda a estrutura da família no mundo inteiro. Plutão em Leão. Palavra-chave é poder. Plutão esteve pela última vez em Leão de 1938 a 1957. Foi a época da Segunda Guerra Mundial, a explosão da primeira bomba atômica, Plutão rege o poder atômico, de ditaduras em vários pontos do mundo, os adolescentes assumindo seu lugar e da TV acessível a todos. No nível individual, se você nasceu com Plutão em Leão, a pessoa tem uma autoconfiança e muito senso de autoridade, uma boa capacidade para negócios e capaz de promover interesses de massa. Plutão em Leão, na história do planeta, marca a criação da propaganda. Então, a própria energia de Leão, que a gente teve vendo aqui no curso inteiro, que lida com marketing, propaganda e convencimento das pessoas, ela surge aí em Plutão, trazendo Goebbels. E o final da guerra e toda aquela parte da propaganda sendo usada tanto pela Alemanha nazista e posteriormente pelos Estados Unidos e União Soviética para difundir as suas doutrinas. Então aí nós tivemos a energia de Leão sendo usada para transformações gigantes. Até 1957, onde a gente vai ter a televisão. Então nós vamos ver aí numa transição de Leão para Virgem a parte da informática e da parte dos eletrodomésticos invadindo o nosso meio de vida. E principalmente até 57, a televisão entrando como método de comunicação, de propagação de ideias em massa, modificando a estrutura do planeta. Plutão em Virgem. Palavra-chave é desenvolvimento técnico. Plutão, ele teve anteriormente de 1708 a 1723 e depois 1957 a 1971. E eles marcam enormes mudanças no trabalho e na industrialização. Os computadores conquistaram seu lugar, o que mudou completamente os padrões de trabalho. Novas descobertas médicas revolucionaram a prática da medicina, surgimento da pílula anticoncepcional, que mudou a nossa atitude em relação ao sexo, a compreensão dos perigos inerentes dos aditivos dos alimentos, trouxe de volta da alimentação natural, hortas caseiras e vitamina. Essa foi a época de greves de professores, alunos, reivindicação de oportunidades iguais pelas minorias raciais. Esse período também trouxe os primeiros voos espaciais tripulados. Plutão em Virgem marcou para a história do planeta aquela ascensão da tecnicalidade, ou seja, a colocação e a automatização, né, palavra-chave de Virgem, né, método, o toque, dentro da fábrica de montagem. Então você tem o computador e as máquinas, ou seja, todo aquele ideal abstrato virginiano que causou um impacto enorme na estrutura do planeta. Plutão em Libra. A palavra-chave são instintos sociais. Plutão esteve em Libra em 1723 a 1737. Traz novas abordagens de casamento, justiça, reforma das prisões, artes e relações internacionais. Ele teve de novo em Libra em 1971 e permanece até 1983. Plutão em Libra apresentou mudança principalmente nas leis e normas do divórcio, além de avanços nos direitos das mulheres. Mas a emenda dos direitos iguais foi a principal manifestação dessa energia na Terra. A Guerra do Vietnã desencadeou uma demanda por paz, amor e harmonia. Plutão em Libra traz para a energia planetária a sensação de igualdade. Então, nesse período foi onde foi passada as principais leis que relacionavam os direitos das mulheres e das minorias. Ou seja, os direitos que tentavam transformar a Terra do jeito que ela estava de antes para agora, de uma maneira mais ideal, mais libertária e mais igualitária. Plutão em Escorpião. A palavra-chave é redenção. Então, Plutão teve em Escorpião de 1737 a 1749. E agora de 1983 a 1995. Plutão em Escorpião trouxe a AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. Tiveram essa tensão quando estava em Escorpião. E também um aumento na taxa de crimes e preocupação em relação ao poder atômico e à poluição ambiental. Plutão em Escorpião trouxe uma época de conscientização e profundidade.
Então aquela exploração que nós vimos de Escorpião ser extremamente sexual, ele traz o seu grande teste de Plutão, com as doenças sexualmente transmissíveis e principalmente o medo da morte através da AIDS. Plutão em Sagitário, palavra-chave é reforma. Plutão teve pela última vez em Sagitário de 1749 a 1762. E agora ele esteve em 1995 até 2008. Então, na primeira vez, foi a época da primeira enciclopédia, para-raio de Benjamin Franklin, início da Revolução Industrial, Império Britânico na Índia. Foi um período de grande aprendizado. Muitos individualistas ferrenhos nasceram nessa época. E de 1995 até 2008, a gente teve nada mais, nada menos do que a criação e desenvolvimento da internet. Plutão em Sagitário marca as grandes reformas mundiais. E eu nem preciso falar nada a respeito da internet. Então a ideia dela essa energia de Sagitário que busca todas aquelas coisas e cria regras, ele está diretamente associado com a ideia dessa construção de uma rede de computadores ligadas entre si, que a partir daquele momento podia ser usado para buscar essa informação em todos os pontos do mundo e centralizar isso num único espaço que é a internet. Então essa é a própria manifestação máxima da ideia de Sagitário aplicada no contexto mundial e que mudaria nosso jeito de pensar para sempre. Plutão em Capricórnio. A palavra-chave é corporações. Plutão teve, na vez anterior, 1762 a 1778. Foi a época da Declaração de Independência Americana, do Boston Tea Party, da invenção do motor a vapor do Watt e do reinado de Luís XVI, de Maria Antonieta. A Revolução Industrial estava a todo vapor. A rigidez de muitos governos da época levou a rebelião e levantes populares. Plutão em Capricórnio também é a época que nós estamos vivendo agora, de 2008 e vai até 2024. Ele é marcado por um profundo militarismo de Capricórnio, então tem que lembrar das Torres Gêmeas em 2011 e depois Guerra do Afeganistão, Guerra do Iraque, a Guerra do ISIS agora, os muçulmanos e todos esses grandes estados de militarização que a gente está tendo. Esses governos que estão bem formados numa base de fanatismo, com a tendência meio ditatorial de manipulação, de controle de mídia, de influência no mundo inteiro, né? Então a gente aí tem a Coreia do Norte, toda essa especificação dos tempos difíceis que a gente está. E deve durar até 2024, infelizmente, essa parte de ajuste de áreas governamentais e áreas de corporação mandando no planeta. Plutão em Aquário. A palavra-chave vai ser revelação. Então Plutão teve anteriormente de 1778 a 1798. Foi a época da Revolução Americana, Constituição, da Carta dos Direitos da Revolução Francesa, o primeiro balão e do primeiro paraquedas. Os primeiros bancos foram abertos e Herschel descobriu Urano. Plutão em Aquário vai começar em 2024 e vai ir até 2044. Então talvez seja essa finalmente a época de Aquário das grandes consciências. Então, se anteriormente ela levou as grandes revoluções em busca da liberdade, ou seja, as revoluções americanas, as revoluções francesas e todas essas grandes revoluções no modo de pensar da humanidade, talvez seja a época onde a Terra finalmente atinja uma possibilidade de viver em união e grupos, né, como a energia de Aquário finalmente. E Plutão em Peixes, finalmente, a palavra-chave é iluminação. Plutão em Peixes teve, na última vez, de 1798 a 1823. Na arte e na literatura, esse período ficou conhecido como romantismo e assistiu ao começo do socialismo na Europa, a adoção do Código Napoleônico, a luta pela independência no México. Mesmer fez as primeiras experiências no campo dos fenômenos psíquicos. Fulton inventou o barco a vapor e foram descobertas as linhas escuras no espectro solar. Plutão vai entrar em Peixes de 2043 até 2067. Teoricamente indica uma revolução espiritual no planeta, se é que provavelmente a gente vai estar vivo até lá, se a gente durar essa passagem de Capricórnio. E aí provavelmente lá, se esse texto ainda estiver vivo e se essa tecnologia ainda estiver existindo naquela época, provavelmente eu vou estar falando para você por um holograma. Como vocês podem ter visto, Plutão ele marca profundamente a história do planeta. Mas infelizmente, como ele faz uma revolução muito demorada, para a gente da astrologia hermética e para o nosso próprio
meio de vida, ele tem pouca utilidade. Por isso que até pouco tempo, então, mesmo com a descoberta desses planetas novos, os astrólogos mais tradicionais costumam deixar esses 3 planetas transaturnianos meio que à parte dentro do nosso mapa. Eles são importantes nos aspectos e nas casas que eles ocupam, mas você não precisa se preocupar muito com essa ideia aí de qual signo que estão esses planetas, porque ele não vai te afetar tanto diretamente. Como a gente viu, ele afeta mais o nosso mundo como um todo. Então, a partir do próximo bloco, a gente vai ver as casas zodiacais.